Fogões por indução é uma revolução em termos de eficiência no preparo de alimentos. O seu uso traz o ser humano de vez para o século XXI, deixando o fogo somente na história. Vou te explicar como é bem simples o seu funcionamento. Suponha que temos um fio reto. Quando uma corrente elétrica é passada por este fio, um campo magnético é formado. Se a quantidade de corrente aumentar, a força do campo magnético também aumentará. E uma mudança na direção da corrente elétrica leva a uma mudança na direção do campo magnético. Da mesma forma, se temos uma bobina de fio, ao aumentar a corrente elétrica, a força do campo magnético também aumenta. E uma mudança na direção da corrente elétrica leva uma mudança na direção do campo magnético. Vamos aplicar este conceito para entender o aquecimento por indução. A bobina é a parte mais importante de um fogão por indução. Quando conectamos esta bobina a uma tensão alternada, um campo magnético pulsante é formado. Uma tensão alternada de alta frequência, gerada para a bobina de indução. Usando um oscilador eletrônico, podemos entender o oscilador por esta configuração simples, semelhante a esta bateria. O oscilador funciona como se fosse uma fonte de alimentação da bobina, porém ele inverte a polaridade, fazendo com que a corrente elétrica flua de um lado para o outro em fração de milésimo de segundo. Na realidade, os osciladores usam transistor para ligar e desligar o fluxo de corrente. O oscilador fornece uma frequência de cerca de 50 kHz. Isso significa que a um segundo, a direção do campo magnético muda 50.000 vezes, o que é um número muito grande. Vamos ver como um utensílio de cozinha reage a este campo magnético pulsante. Quando colocamos um utensílio de cozinha de metal no campo magnético, com a exposição são geradas correntes parasitas no utensílio, devido a um fenômeno chamado indução eletromagnética. Na verdade, o nome aquecedor por indução vem da palavra indução eletromagnética, pois é o princípio básico de seu funcionamento. As correntes parasitas produzem uma grande quantidade de calor que aquece seus alimentos muito rapidamente. O aquecimento por indução não é apenas o método mais rápido, mas também o método mais eficiente de aquecimento, pois a energia é transferida diretamente da bobina para o utensílio de cozinha. No entanto, existem alguns limites do aquecimento por indução. Como seu funcionamento é inteiramente baseado em correntes parasitas, ele não pode ser usado para aquecer materiais com resistência muito alta ou muito baixa. Por exemplo, não podemos aquecer alimentos em um utensílio de vidro por causa de sua alta resistência. O aquecimento por indução é mais adequado para materiais ferromagnéticos, como o aço, devido ao seu comportamento magnético e resistência adequada. Fogões por indução são eficiente e econômico, e trazem muito mais segurança, já que não usam nada inflamável para seu funcionamento.